Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais uma videoaula de literatura. Na aula de hoje, a gente vai continuar as nossas reflexões sobre a literatura do final do século XIX. Estamos ainda no módulo 15 e no módulo 16. Já vimos na nossa última aula antes, das férias, nós vimos o conteúdo em torno do realismo, a ideia desse movimento e o contexto histórico, mais ou menos, em que aquilo aconteceu. Agora a gente vai seguir falando de um outro movimento literário que acontece ao mesmo tempo, que o realismo, que é o movimento naturalista. O naturalismo, assim como o realismo, surge no final do século XIX para romper com os preceitos estéticos do romantismo que tinha se consolidado ao longo desse século XIX. E vai apontar problemas sociais, causas, as mazelas da sociedade, vai apontar também problemas decorrentes das medidas das movimentações acontecidas ali naquelas últimas décadas. Então, estamos falando do naturalismo, movimento literário do final do século XIX, concomitante ao realismo e que surge também como uma proposta de ruptura com os preceitos românticos. Ok? Vamos lá? Bom, pessoal, como a gente conversou nas nossas aulas sobre o realismo, a gente está falando desse movimento, de um estilo de época, certo? Que surge no final do século XIX, naquele momento em que a gente tem eventos sociais e históricos que são muito marcantes. Nas últimas décadas do século XIX, a gente tem pelo menos dois eventos que são fundamentais e que vão influenciar muito o pensamento em torno, do estilo de época sobre o qual a gente vai conversar hoje, o estilo de época do naturalismo. A gente tem, em 1888, a abolição da escravatura aqui no Brasil e, em 1889, a proclamação da República. Logo no primeiro momento, esses eventos históricos eles vão impactar bastante a ordem social. E a gente vai ver um movimento literário e artístico que surge com o propósito de pensar ou repensar valores em torno da sociedade daquela época. A gente vai ver o olhar sendo direcionado para grupos marginalizados, a gente vai ver, como falamos no realismo, a literatura e as artes direcionando mesmo o foco da crítica para a hipocrisia da classe burguesa. Então, a gente vai começar a ver esse desvelamento das hipocrisias, vai quebrar com aquela idealização que o romantismo propôs, vai constituir aí uma ideia em torno dessa discussão, desses debates aí em torno dos movimentos sociais, dos movimentos abolicionistas, republicanos, da reestruturação da ordem social, tudo isso acontecendo ali no final do século XIX, ok? Bom, recado importante. Se você está assistindo esse vídeo aqui, mas você ainda não viu a videoaula sobre realismo, eu vou pedir para você parar esse vídeo, voltar na nossa aula de realismo, assistir aquela lá primeiro, para poder vir para cá depois, ok? Essa daqui é uma espécie de continuidade daquela primeira aula. Então, é importante as discussões que a gente fez lá naquele primeiro vídeo, sobre o contexto histórico, sobre as correntes filosóficas, sociais, científicas que vão surgir também nesse momento e que vão influenciar muito a produção literária nesse final do século XIX. Combinado? Se você já assistiu a aula de realismo, já fez as suas anotações de aula, pode vir comigo aqui para aproveitar, então, esse vídeo sobre o naturalismo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Para a gente poder começar a conversar sobre o naturalismo, eu queria que nós analisássemos juntos esse quadro intitulado Os Bêbados, de um artista português chamado José Malhoa, em que a gente vai ver aqui a representação da estética do naturalismo, muito claramente visualmente, Reparem, quando vocês olham para esse quadro, o que é que vai chamar a sua atenção? A gente tem uma preocupação muito menor com o espaço físico, embora o espaço seja muito visível para nós nesse quadro, mas existe uma preocupação maior em retratar as pessoas. E olha a condição em que esses homens estão aqui na representação desse quadro. Todos bêbados, jogados sobre a mesa, num lugar sujo, em uma situação degradante, retratados de uma forma quase animalesca, quase natural da essência dessas figuras nessa condição em que elas estão.
Nesse sentido, dá para a gente entender que o naturalismo vai ser um movimento que olha para essa situação da degradação humana. Se lá no romantismo a gente tinha toda uma idealização do ser social, né, das relações sociais, muito calcada nos valores burgueses, nos valores morais da época, o naturalismo vai romper com isso completamente. O naturalismo vai pegar o olhar do leitor e do espectador da obra de arte e vai direcionar para aquilo que era rejeitado na época, né? Então, por exemplo, nesse quadro, a gente tem como protagonista nessa tela um grupo de homens em um estado de degradação moral, não só física, né? Eles estão bêbados, estão caindo, as coisas estão espalhadas por cima da mesa, eles estão escorados uns nos outros, o próprio ambiente dessa taverna é um ambiente bastante ruído, né? É um lugar meio decadente, escuro, acinzentado. Então, a própria escolha das cores e a disposição das formas humanas nesse quadro, elas expressam para a gente esse processo de degradação. O naturalismo é o estilo de época que vai olhar para aquilo que todo mundo tentava esconder. É dessa forma que ele vai surgir para romper com o romantismo. Nesse momento, vale a pena a gente lembrar uma coisa importante que falamos na nossa última aula de escolas literárias. Nós dissemos que o romantismo é um movimento que vai se consolidar e se arrastar pelo século XIX. Então, quando surge um estilo de época para romper com ele, surgem logo 3, ok? 2 na prosa e 1 na poesia. Na prosa surge o realismo, o naturalismo e na poesia o parnasianismo. Então lembrem disso, tá? O naturalismo, ele não rompe com o realismo, ele rompe com o romantismo. Aliás, o naturalismo, na sua origem lá na França, ele é uma ramificação do realismo. Então prestem atenção nesses ismos, para vocês não ficarem confusos, não misturarem as ideias, ok? O naturalismo e o realismo são movimentos que acontecem ao mesmo tempo. E esses 2 movimentos têm como propósito romper com a estética consolidada do romantismo, ok? Do parnasianismo a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, esse quadro, então, do Malhoa, ele vai retratar para a gente esse processo degradante, esse processo quase vexatório, né, da situação, da condição humana rebaixada. É um rebaixamento do ser social. Então, nesse quadro a gente vê isso muito bem. Reparem nesse outro quadro que eu vou mostrar para vocês agora. Essa obra se chama Os Comedores de Batata e ela é do pintor Van Gogh, pintor holandês. Não costuma ser um dos quadros mais divulgados do Van Gogh, mas é um quadro muito interessante e que também vai retratar o propósito artístico do naturalismo. Aqui a gente vê uma casa também bastante degradada, né? Uma casa mal acabada, muito simples, sem um acabamento rico ou valoroso, parece ser um lugar muito pequeno, muito escuro. A única fonte de luz que a gente tem é essa lamparina no centro e ela está iluminando a mesa em torno da qual está um grupo de pessoas que aparentemente é uma família, né? Então você tem aí 5 pessoas dividindo uma pouca comida e um pouco café, né? Então é um prato de batatas que eles estão repartindo. E isso vai ser muito representativo do que o naturalismo traz para nós. O movimento do naturalismo, ele vai propor uma valorização dos ambientes coletivos. Anota isso aí no seu post-it, na sua ficha de estudo, no seu caderno. O naturalismo é um movimento que valoriza os ambientes coletivos, ok? Esse ambiente coletivo como a gente vê aqui no quadro do Van Gogh. Então, muitas pessoas num espaço muito pequeno. Quando a gente pensa no romantismo, ou mesmo quando a gente pensa na arte mais ligada a esse contexto de Belle Époque, do final do século XIX, geralmente a gente pensa em palacetes muito suntuosos, não é? Principalmente quando a literatura foca ali, ou a literatura e as artes, elas focam ali na burguesia. A gente vê espaços muito grandes, ocupados por poucas pessoas. Então, um palacete, a gente pode ver um sobrado, a gente pode ver uma mansão e sempre uma família pequena. No naturalismo, geralmente é o contrário. A gente vê espaços pequenos
ocupado por muitas pessoas. Podem ser a mesma família, uma família grande, podem ser várias famílias. Então, reparem como quem está em foco no movimento naturalista já não é mais a burguesia consolidada do século XIX, como a gente via lá no romantismo ou mesmo no realismo, denunciando a hipocrisia. Quem está em foco no naturalismo são as classes pobres, e não porque elas são alvo de crítica, né? Na verdade, o naturalismo vai olhar para os pobres de forma a denunciar as mazelas sociais sofridas por aquelas pessoas, quase como se ele usasse a literatura como um instrumento para denunciar as condições miseráveis em que vivem essas pessoas dessa classe social. Ok? Então, isso também é bastante importante que você tenha em mente. O que diferencia o realismo do naturalismo é o objeto da crítica, ok? Tanto o realismo quanto o naturalismo são movimentos que rompem com o romantismo na prosa. Qual é a diferença entre eles? O realismo direciona a sua crítica para a classe burguesa, para mostrar a hipocrisia dessa classe, para mostrar o quanto ela é corrompida, para mostrar a questão da aparência versus a essência, que nós já discutimos em aulas anteriores. No naturalismo, o foco não é para a burguesia. O naturalismo direciona o foco da crítica para as classes pobres, não para apontar problemas das classes pobres, mas como um instrumento mesmo de denúncia da condição miserável a que aquelas pessoas são submetidas, não é? E a gente vê o reflexo dessa condição degradante na formação desse indivíduo. Então, se a pessoa vive na miséria, ela está vivendo numa condição limítrofe. E viver numa condição limítrofe vai aflorar nela instintos de sobrevivência que são animalescos, inclusive, a violência, né? A escatologia, a questão sexual vai ser muito forte nas personagens naturalistas. Então, reparem como é o foco da crítica que muda do realismo para o naturalismo. Isso está claro para você? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Muito bem. Para a gente poder, então, mergulhar um pouco mais no estilo de época do naturalismo, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito do contexto histórico. Mas para relembrar mesmo tudo o que falamos, né, quando comentamos esse contexto lá na aula sobre realismo. É importante lembrar que são realismo e naturalismo, dois movimentos estudados juntos, porque eles são do mesmo momento, portanto, eles têm origens muito próximas e características de estilo também muito próximas. Como a gente acabou de comentar, o que muda é o direcionamento do foco, tá? O propósito é o mesmo, a crítica social, mas é a maneira como ela é colocada e é o objeto de análise que vai mudar. Pode-se dizer que o naturalismo é uma ramificação do realismo, porque aqui no Brasil eles surgem juntos, em 1881. O realismo surge em 1881 com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e o naturalismo também surge aqui no Brasil em 1881 com a publicação do livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. A questão é que esses dois movimentos não surgiram juntos na sua origem total. O realismo é de 1857, mais ou menos, na França, e o naturalismo surge ali mais de uma década depois. É que no Brasil eles acabam chegando juntos, ok? Por isso que a gente acaba estudando os dois muito em paralelo aqui. São movimentos que se desenvolvem ao mesmo tempo, né, aqui no Brasil, e muito influenciados pelo que acontece na Europa, tá? Principalmente na França, tanto o realismo quanto o naturalismo nascem na França. A gente vai ter como grande representante francês do realismo o Gustave Flaubert, autor do Madame Bovary, sobre o qual também já comentamos, e como representante do naturalismo, o Émile Zola, autor de um romance icônico, maravilhoso, antológico, chamado O Germinal, também francês, ok? Então, lembrando que são movimentos que nascem lá na França e acabam se espalhando para o mundo e vão encontrar aqui no Brasil escritores que souberam desenvolver muito bem os estilos, tá? No caso, o Machado de Assis e o Aloysio Azevedo ganham destaque, mas não são os únicos. A gente vai comentar sobre outros também. Pois bem, basicamente, quando a gente pensar no naturalismo aqui no Brasil, é preciso levar em consideração as condições sociais desse país, né, da década de 1880 a 1890. Então, a gente tinha ali
o fervilhamento dos movimentos abolicionistas, em 81, mais ou menos, que é quando surgem as primeiras manifestações efetivamente realistas e naturalistas. A gente estava às vésperas da abolição que vai acontecer no final da década, 1888, certo? E às vésperas também da proclamação da República. Então, o realismo e o naturalismo vão falar desse antes da proclamação e da abolição, vão falar sobre o durante e vão falar sobre o depois, porque são movimentos que vão se arrastar até o princípiozinho do século XX, ok? Então, a gente vai ver um panorama muito interessante do cenário mesmo sociocultural, político, histórico, econômico do Brasil ali naquele momento. Então, a gente está vendo essa proclamação da República e essa abolição da escravatura caminhando para se realizarem, e vamos ver também os latifúndios sendo gradativamente invadidos por estrangeiros e máquinas. A gente vai sentindo esses impactos da Revolução Industrial, os impactos em torno das mudanças trazidas, né? O desenvolvimento da maquinaria, da tecnologia, tudo isso está acontecendo e tudo isso vai acabar refletindo no Brasil nesse momento. Então, o contexto histórico é esse, ok? Além disso, a gente também tem aspectos importantes em torno das correntes científico-filosóficas que vão surgir muitas delas a partir da Europa, e vão se espalhar para o mundo todo. A gente tem, por exemplo, o cientificismo, que é super importante para o realismo, né? Essa questão do pensamento científico vai ser importante para o naturalismo também, que vai entender a literatura quase como uma experimentação científica ficcional, o que parece interessante de pensar, né? Porque parece paradoxal. A gente vai ver surgir o pessimismo do Schopenhauer, lá da Alemanha, e isso vai influenciar bastante, por exemplo, a obra do Machado de Assis, que é muito cético quando analisa a sociedade, pessimista mesmo. Parece que nos romances realistas do Machado não tem expectativa de melhora para o ser social, né? E a gente tem o evolucionismo do Charles Darwin também, a questão da sobrevivência do mais forte, essa seleção natural aplicada à sociedade. A gente tem lá no realismo do Machado a teoria do humanitismo surgindo a partir daí. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, volta algumas aulas e procura a nossa atividade, né, a nossa aula, o nosso podcast, episódio do podcast sobre o romance Quincas Borba, do Machado de Assis, em que eu explico isso um pouquinho melhor, ok? E, por fim, o que para nós interessa demais nesse momento, que é a corrente filosófica do determinismo, científico-filosófica. O determinismo do Hippolyte Taine, ele vai defender a ideia de que o indivíduo ele é moldado, né, por 3 forças biológicos sociais. Primeira delas, o meio social, certo? É aquele conceito de que o meio influencia ou molda a formação do indivíduo, né? Todo mundo nasce bom, é o meio que corrompe, é desenvolvido um pouco a ideia para se chegar a esse determinismo, essa questão de que o meio social molda aquele indivíduo. Outra força importante, o momento histórico, certo? O contexto em que a sua vivência acontece, a sua formação acontece, também te influencia. E, por fim, a ideia de que a raça também é um fator fundamental para se moldar a condição daquele indivíduo. Okay? Então, o determinismo entende que cada indivíduo é moldado pelo meio social, pelo momento histórico e pela raça. Anota isso aí para a gente não esquecer, ok? Meio social, momento histórico e raça. Isso vai moldar os indivíduos segundo o determinismo. Ou seja, você está determinado pelo seu meio, pelo momento em que você vive e pela sua raça a ser quem você é, ou a agir como você age, quase como se não houvesse possibilidade de escapar disso. Então, é bastante realista, materialista nesse sentido, né? Não há nenhum tipo de idealização, de criação de expectativa, é muito condicionado, a gente é condicionado a agir pelo meio, pelo momento histórico e pela raça. E isso vai ser
uma das influências mais importantes para a literatura naturalista. Os personagens naturalistas na literatura, eles são patológicos, né? Então vai se aflorar, lembra que a gente falou de aflorar os instintos? Esses instintos são instintos de sobrevivência, condicionados pelo meio, pelo momento histórico e pela raça, ou pelo hibridismo de raça, pela miscigenação, pelo deslocamento social. Tudo isso vai ser fundamental para essas personagens. E aí o naturalismo vai nascer, então, como eu comentei com vocês, lá na França. E na Europa, que vai se espalhar para a Europa toda e vai chegar aqui no Brasil, o movimento ele vai se iniciar com um escritor francês chamado Émile Zola. O Zola é uma figura muito, muito importante e ele vai ser extremamente influenciado por essas teorias científico-filosóficas aí da época, né? Positivismo, pessimismo, determinismo, evolucionismo, o próprio socialismo, muitas delas vão se desenvolver nesse momento e o Zola vai ser um grande conhecedor desses estudos e vai acabar aplicando isso à sua literatura também. Além disso, ele vai ser um grande leitor de um outro escritor contemporâneo dele, que é o Honoré de Balzac, e o Balzac vai ser uma influência importante para o Zola também. Basicamente, o que o Zola vai fazer é transpor o rigor da análise científica para a ficção, para a literatura. Então, o romance naturalista, né, os livros, as narrativas naturalistas, são ficcionais, mas elas são escritas com uma veracidade, com uma tentativa de verossimilhança e de empirismo que aproximam essa linguagem da linguagem científica. Por isso, essa questão do cientificismo é tão importante para esse movimento, certo? Bom, os primeiros romances publicados nessa linha aí do Zola vão ser o Nana, ou Naná, eu não sei a pronúncia correta, eu acho que é Naná, que é de 1880, e o outro é o Germinal, que nós comentamos agora há pouco, de 1881. O Naná vai tratar da temática da prostituição, então lembra que eu falei que o naturalismo vai direcionar o olhar para os marginalizados? Pois bem, as prostitutas ocupando esse lugar aí, a Naná vai contar a história de uma prostituta chamada Naná, e a gente vai acompanhar um pouco isso. E o Germinal é uma obra muito interessante que vai tratar ou vai retratar o cotidiano dos mineradores, dos mineiros, né, dos trabalhadores das minas. Para escrever esse romance, o Germinal, o Émile Zola, ele vai passar 4 meses vivendo e trabalhando em uma mina de carvão, para que ele pudesse experimentar aquela realidade, para poder escrever sobre ela com a maior veracidade possível. Então, isso é muito significativo. É o que o Zola vai chamar de romance experimental. Precisa ser muito verossímil. Então, ele experimenta para poder escrever a respeito, ok? Isso também é muito importante. E a proposta é quase de apresentar para o leitor um projeto de experiência daquilo. Então, é muito descritivo, muito minucioso, é incômodo, né? Porque causa na gente, leitor, um incômodo, afinal de contas, a realidade é uma realidade extremamente degradante, deplorável. E a literatura naturalista vai mexer muito com isso, com esse impacto do nojo, do asco, um soco no estômago do leitor, né? Esse choque de realidade aí, mostrando a podridão mesmo da condição a que são submetidos os seres humanos mais pobres. Então, essa questão é bem importante, né? Quase como se representar, no Germinal especificamente, representar a vida daqueles mineradores fosse para o Zola uma espécie de objeto de estudo, de objeto de análise. Então, ele vai viver aquilo para poder escrever a respeito, para ser o mais fiel, fidedigno possível à realidade vivida por aquelas figuras. Por isso, esse livro é um livro extremamente importante, super representativo do que é a literatura naturalista, e uma das obras-primas da literatura mundial. Bom, pensando então no estilo de época, no naturalismo como um estilo de época, a gente precisa considerar aqui algumas características que são importantes para o movimento do naturalismo, ok? Que, aliás, aqui no Brasil se desenvolve brilhantemente e contemporâneo do que acontece na França. Então, é muito interessante, muito bem estruturado, muito bem configurado, né, categorizado como estilo de época, porque ele vai reunir características que são primorosas para a estética literária. Primeiro,
principal característica do naturalismo é fazer uma análise social acurada nos grupos marginalizados. Então, direcionar o foco da crítica para mostrar a realidade dos marginais. Quem eram os marginais no final do século XIX? Poderiam ser, por exemplo, os negros alforriados ainda na época da escravidão, que não tinham lugar na sociedade. Ou, após a abolição, essa população africana ou afrodescendente, que não era mais escrava, portanto, era livre, ou teoricamente livre, mas era rejeitada pela sociedade e, portanto, marginalizados. Eles eram empurrados para a margem, né? A sociedade burguesa aceitou, entre muitas aspas, a abolição da escravatura, mas ela não inseriu essa população ex-escrava no seu meio social. Ela rejeitou, ela empurrou para longe. Aí vão se formar as comunidades de periferia, as favelas, as comunidades no morro, a partir desse processo, certo? Então, os primeiros, talvez os maiores rejeitados nesse momento, era essa população africana ou afrodescendente, ex-escrava, agora liberta, que não tinha lugar na sociedade. E a gente vê ecos, né, desse preconceito, dessa rejeição até hoje, tá? E a gente tem discutido muito essa questão. Então, esse olhar é um olhar importante. Mesmo após a escravidão, a mentalidade da sociedade burguesa ainda era escravocrata. Então, essa rejeição, o preconceito, o racismo, tudo isso está enraizado no nosso meio social e se manifesta nesse momento do século XIX muito, muito claramente, né? Não é a primeira vez, já se manifestava antes, mas aqui isso vai ser importante para a literatura também. Os brancos pobres também eram marginalizados. Aliás, a classe burguesa nunca gostou de pobre, né? A classe burguesa tem um incômodo muito grande com qualquer possibilidade de ascensão do pobre. Então, ela rejeita essas figuras. Os pobres trabalhadores das usinas, por exemplo, das indústrias, eles não moravam perto das indústrias, eles também eram marginalizados. Lembra da questão do ambiente coletivo? Era muito comum a gente ver nessa época a formação de cortiços, a formação de casas de pensão, a ocupação de prédios que estavam ali, né, sem uso, a formação dos barracos, as favelas, como eu falei. Esses ambientes coletivos vão ser interessantes aqui, vão ser alvo do interesse da literatura naturalista. Então, essa é uma característica bastante importante, ok? Por isso, então, aqui a gente tem essa outra característica, uma valorização dos ambientes coletivos como os aglomerados e as habitações. Vocês vão ver que grande parte dos espaços literários do naturalismo são habitações, espaços coletivos, aglomerações, cortiços, pensionatos e coisas parecidas. Bem, outra coisa, o cientificismo desse final do século XIX vai influenciar bastante a literatura. Então, a gente vai dizer que o romance, e se produz muito romance, né, o gênero romance no naturalismo, é um romance tese. É como se aquela obra literária tivesse sido escrita com a tentativa de provar, mesmo que ficcionalmente, né, mas provar no estilo uma tese. Que tese é essa? A tese determinista, de que o indivíduo é moldado e influenciado e condicionado pelo meio, pelo momento histórico e pela raça, ok? Bom, os romances pretendiam provar algum aspecto da natureza dos seres humanos e da sociedade, então é quase como se o autor fizesse uma análise social daqueles personagens, direcionando para coisas que eram muito polêmicas para a época e que tinham muito a ver com a formação psicológica e biológica daquelas figuras. Então a gente vai ver temas que eram absurdamente rejeitados na época sendo retratados na literatura naturalista. Além disso, a gente também vai ver casos em que o uso da linguagem vai explorar a oralidade e a linguagem coloquial, popular, porque ela era a linguagem característica dessas classes pobres, né? Então, a gente vê, normalmente, narradores em terceira pessoa, para ter uma objetividade no retrato ficcional, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação em retratar a linguagem na fala dos personagens. São pobres, então eles têm que falar como pobres. Eles vão, às vezes, reproduzir falas fora da norma padrão, às vezes não, a maioria das vezes, ou misturar, né, idiomas, quando é a caso de um imigrante também pobre que veio para o Brasil, essa mistura.
vão usar o vocabulário das ruas, o vocabulário das comunidades. Então, essa questão da linguagem também vai aparecer muito forte no naturalismo. A gente vai ver uma preocupação muito grande com o retrato de tudo aquilo que pode ser visto como imoral ou como patológico nessa sociedade. Então, tem muitas cenas de sexo, muitas. Por quê? Porque a questão sexual também é uma questão instintiva do ser humano. Lembra aquela coisa de aflorar os instintos? A sexualidade também é instintiva, né? Também é biológico, natural do ser humano. Isso vai ser colocado em foco. Aliás, o naturalismo não é de natureza, né? Mas sim do natural do homem, a natureza da essência humana. Então, tudo isso vem à tona. Cenas de sexo, então, muitas. E casos de patologia, como, por exemplo, casos incestuosos vão aparecer. A gente tem personagens que têm patologias ligadas ao sexo, como, por exemplo, pederastia, pedofilia. Pederastia é um caso de pedofilia em que o alvo do desejo é sempre um menino, né, do sexo masculino. A pedofilia, personagens que são ninfomaníacas, viciadas, né, em sexo, então isso também vai aparecer. E a questão, e aí eu acho muito importante tocar nesse tópico, porque a questão da homossexualidade. O amor homossexual, ele era extremamente rejeitado na época, considerado imoral, considerado crime até. Então, visto como uma patologia para aquele momento, os escritores naturalistas vão colocar em foco esse amor homossexual, em casos masculinos e em casos femininos. Então, isso também, a gente vai ver muitas personagens que têm desejos, né, homossexuais. Então, isso também é muito interessante, a maneira como o naturalismo retrata isso é muito interessante, e a necessidade de colocar em foco essas personagens. Não era, no caso, tá, desses escritores do século XIX, não era a defesa de uma bandeira ainda, mas era a necessidade de revelar, de tirar aquela cortina que se colocou em cima dessas coisas para criar a imagem de uma sociedade moralmente perfeita, arrancar aquilo e mostrar as pessoas na sua essência, nos seus instintos quase animalescos. E aí a gente vai ter uma outra característica muito importante aqui, não só ligada à questão homossexual, tá? Mas as personagens, elas são animalizadas. Lembra que a gente falou que elas vivem em condições limítrofes? Se elas vivem em condições limítrofes, os seus instintos são aflorados. Então, elas vão se tornar animalescas, né? Elas vão se tornar animalizadas. Na literatura, quando isso se manifesta, a gente tem um processo chamado de zoomorfização. Até a própria descrição das personagens, ela vai ser feita com base na comparação com animais. Então, dizer, por exemplo, uma fala muito forte do Curtiço, que eu sempre me lembro, que era que de umas personagens que moravam ali no Curtiço. O Curtiço é um romance do Aloysio Azevedo, é um ícone de obra, né, naturalista. Uma das personagens tinha vários filhos, e aí o narrador, quando vai descrevê-la, ele diz que ela andava com as criancinhas atrás e com as tetas à mostra, e ela diz que ele descreve como sendo tetas de gado procriador. Então, para descrever aquela mulher, ele compara ela com uma vaca, né? Literalmente, por conta das tetas cheias, porque ela tinha muitos filhos, e ele chama ela de gado procriador, coisa parecida com isso. Não me lembro literalmente agora, mas é mais ou menos assim. Então, existe essa animalização das figuras humanas, né? E aquilo que não é humano é personificado. Dentre muitas coisas, o próprio espaço físico é personificado. No caso do próprio Curtiço, a gente vai ter o Curtiço antropomorfizado. O primeiro parágrafo do livro, as primeiras palavras são exatamente assim. O Curtiço, eram 5 horas da manhã. O Curtiço acordou, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, repara, o Curtiço acordar, o ato de acordar é um ato humano, que está sendo atribuído a um lugar. Então, o espaço físico é personificado, certo? Então, coisas que não são humanas são elevadas ao nível de personificação de humanidade. E os seres humanos são rebaixados ao nível animalizado, né? Então, é interessante também da gente pensar esse aspecto, ok? Essa também é uma característica importante da literatura naturalista. Como a gente falou, muitos romances naturalistas
priorizam aquilo que é instintivo e primitivo, né? Essa é uma boa palavra, primitivo no ser humano, em detrimento da razão. Então a gente vai ver muito a agressividade, o erotismo, a violência, as questões escatológicas, né? É bastante nojenta a vivência, a tentativa do escritor é provocar esse asco, esse nojo. A gente vê narradores normalmente objetivos, então eles são oniscientes, eles estão distanciados para narrar com bastante objetividade. Como a questão do espaço coletivo é importante, normalmente nós temos um volume muito grande de personagens. Então, para poder passar de um personagem para o outro, é importante que o narrador tenha um conhecimento absoluto, então ele é onisciente. E eles vão analisar, assistir às cenas que acontecem como se fossem cientistas observando aquele grupo social, tá? Então, é meio que a proposta, de novo, de confirmação da tese determinista e de outras teses científicas que podem aparecer aí nesse momento. A grande maioria dos romances naturalistas possui finais trágicos, muito, muito trágicos, quase sempre, tá? Não é uma regra determinante, mas aqui no Brasil a gente vê muito, quase sempre ressaltando a supremacia das personagens da elite, normalmente brancas, ok? Europeus ou descendentes de europeus, em detrimento dos personagens das classes mais pobres, das classes operárias, normalmente miscigenados ou pretos, né? A população negra aí. Então, os negros sofrem muito nos romances naturalistas e, via de regra, eles têm finais muito trágicos. Não é um final infeliz, tá? Não é medíocre, não é simples como não ter um relacionamento amoroso ou não se casar, no fim não é isso. É morte trágica, tortura trágica, desgraça, tá? Então é pesado, é sempre muito, muito pesado. Isso também é uma coisa que vale a pena vocês pensarem. Bom, no Brasil especificamente, como a gente comentou, né? O romance que inaugura o naturalismo é O Mulato, do Aloysio Azevedo, também de 1881. Mesmo ano do Realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e mesmo ano do Germinal, do Zola, lá na França, ok? O Aloysio Azevedo vai ser um escritor que sofre influência direta do Zola. Ele era leitor das obras do Émile Zola e gostava demais dessa proposta de romance-tese. Então, o Aloysio vai ser, aqui no Brasil, o escritor que melhor aprimora essa questão do romance experimental, da tese naturalista. Ele vai desenvolver isso muito bem na literatura que ele vai realizar aqui. Vai ser super influenciado, principalmente, ok? Por 3 daquelas correntes filosóficas, mas não só. Mas o determinismo é fundamental na obra do Aloysio Azevedo, o evolucionismo, a ideia de sobrevivência do mais forte, por isso a violência também se manifesta muito, né? É assim que se sobrevive em situações limítrofes, e o pessimismo, tá? Então, os finais trágicos também, a falta de expectativa, a falta de esperança, a falta de perspectiva de melhora, e os finais, então, super deprimentes, e a questão da decadência mesmo, moral e social, vai ser muito forte nos romances do Aloysio Azevedo. O Mulato, eu pus aqui para vocês obras que eu considero fundamentais, né, na literatura naturalista brasileira, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho. O Mulato vai ser o primeiro, do Aloysio Azevedo, em 1881. Mas a obra-prima do Azevedo, na verdade, é um romance chamado O Cortiço, que é esse que eu comentei agora há pouco, de 1890, logo depois da abolição, né? Então é uma expectativa interessante, porque ele vai mostrar a formação de um cortiço. O que é um cortiço? Cortiço é um lugar coletivo, né? É uma espécie de vila em que se tem cômodos, né? Pequeníssimas casinhas, muito pequenas mesmo, de um cômodo só, em que moram muitas famílias e eles compartilham uma área comum. Então todo mundo lava a roupa no mesmo lugar, na mesma água, todo mundo usa a mesma latrina, né? O mesmo banheiro. O pátio é um só para todas essas famílias. Então isso é um cortiço, o ambiente coletivo, que é super importante para o naturalismo. E o cortiço, ele tem um volume enorme de personagens. Como é um espaço coletivo, todo mundo que mora ali é protagonista da história, né? Tanto que o romance se chama O Cortiço. Não é a história de uma pessoa, mas é a história de um lugar. Então, todo mundo que mora por ali ou convive por ali vai participar dessa história muito ativamente. Então, a gente acompanha muitos, muitos personagens.
Então, a ideia do coletivo é muito grande. E ali a gente vê tipos muito específicos da sociedade. Aquela questão das personagens patológicas, Curtiço apresenta várias. É nesse romance que a gente vai ter a relação homossexual entre duas mulheres, uma prostituta e uma jovenzinha que vai se encaminhar por essa trajetória, né, da prostituição. A gente vê personagens que são consideradas bruxas, feiticeiras, porque tem crenças diferenciadas, benzem. A gente vê os capoeiristas, a gente vê as pessoas que vêm dos morros, das favelas, no morro ali no Rio de Janeiro. A história se passa no Rio de Janeiro, né? A gente vê a personagem ninfomaníaca aqui, a gente vê o capitalista que faz tudo por dinheiro, inclusive enganar uma escrava, forjando, né, falsificando uma carta de alforria para ela, que vai levá-la à decadência total no final dessa história. Então, essa ideia do dinheiro corrompendo, né, a sociedade. Então, o capitalista frio, morto por dentro, né, sem alma, que vai pisar em qualquer um à sua frente para se dar bem. A gente tem o capitalista que já se deu bem, que é um comerciante. Então, geralmente são imigrantes que vieram da Europa para cá tentar fazer a vida e estão aí na luta, tentando juntar o seu dinheiro, fazer a sua fortuna, né? E dane-se quem entrar no seu caminho. A gente tem personagens com defeitos físicos, personagens deficientes. Então, todo tipo de renegado social está reunido ali. Por isso que esse livro é tão importante, tão significativo. Do Aloysio Azevedo, a gente tem uma outra obra muito importante também, que também vai tratar de um espaço coletivo, que é a casa de pensão. E aí a casa de pensão, ela vai ter muito essa coisa do ambiente degradante, né? A diferença entre o cortiço e um cortiço e uma casa de pensão é que o cortiço são várias casinhas dividindo o espaço, né, a área comum ali, portanto um ambiente coletivo, e a casa de pensão é uma casa em que moram na mesma casa, em cada quarto dela, pessoas diferentes, né? Então, na casa de pensão, no romance Casa de Pensão, a gente também vai ver a questão da homossexualidade, a gente vai ver casos de estupro sendo relatados, a gente vai ver as mulheres extremamente objetificadas, isso tem no Cortiço também, a personagem da Rita Baiana é assim. A gente vai ver, por exemplo, essas questões que vão aparecendo aí. No Cortiço tem um outro personagem interessante, que é o Jerônimo. E eu vou chamar a atenção para esse personagem por conta da questão determinista que a gente falou. O Jerônimo vai ser um português do romance O Cortiço, que vai vir para o Brasil, né, para trabalhar numa pedreira e tudo mais. E conforme ele mora no Brasil, ele vai se abrasileirando. Então, ele tinha hábitos europeus. Tomava chá, tomava vinho, se vestia todo certinho, falava direitinho, se comportava. E conforme ele vai convivendo no Brasil, né, ele vai se abrasileirando. Troca o vinho pela cachaça, troca o chá pelo café, começa a trair a esposa. Isso tem a ver com a proposta do determinismo na literatura. O que o Aloysio Azevedo faz quando ele cria a personagem do Jerônimo é dizer que esse meio Brasil corrompeu o Jerônimo e levou ele para uma degradação moral. Ele termina a narrativa como um assassino, né? Então, é o meio corrompendo aquela figura, né, e condicionando ele a agir daquela maneira. É o calor dos trópicos, é a força do sol, é o ambiente do cortiço, é a tentação da mulata sensual que passa que é descrita dessa forma, tá? Com essas palavras, que passa na janela dele todos os dias. Então, essa questão é uma questão interessante aí para a gente pensar, ok? De novo, a ideia do determinismo. Bom, para além do Aloysio Azevedo, a gente tem outros autores que são bem importantes no nosso naturalismo. Dá para citar aqui o Júlio Ribeiro, que escreveu o romance A Carne, o Adolfo Caminha, que tem um romance muito interessante, que é O Bom Crioulo, e o Domingos Olímpio, que escreveu Luzia Homem, né? Cada um desses romances vai manifestar aí alguns aspectos interessantes em torno do estilo de época do naturalismo, então vale a pena a gente conhecer eles um pouquinho, ok? Eu vou deixar disponível para vocês pequenos resuminhos aqui no slide que vão falar para a gente, né? Vão resumir aí para a gente o essencial desses livros e vocês vão reparar nessas características naturalistas. No caso do Casa de Pensão, por exemplo, a gente tem um jovem maranhense que vem para o Rio de Janeiro para estudar e tudo mais, e ele vai viver naquele meio da corte, morar numa casa de pensão como estudante, né?
em casas de pensão de péssima qualidade, ele vai acabar se envolvendo com pessoas que vão levá-lo para o mau caminho, vai acabar se tornando um oportunista, vai se envolver em vários problemas, vai ser acusado de ser um sedutor, enfim, vai ter um final bastante trágico também, e vai acabar morto pelo irmão da mulher que ele foi acusado de seduzir, né? Então a gente vê esse jovem rico de família importante que vem lá do Maranhão e vai ser corrompido por esse meio em que se aflora nele a agressividade, se aflora nele a questão sexual. Inclusive a última cena é a cena da mãe dele chegando para visitá-lo e ela passa na frente de uma banca de jornal e vê a foto do filho estampada assim na primeira página, dizendo que ele tinha sido assassinado por ter seduzido uma mulher. Nananana. Então, uma história bastante naturalista, né? Isso muito resumidamente, ok? Depois, com calma, vocês podem conhecer um pouco melhor esse romance. Além do Casa de Pensão, a gente tem A Carne, do Júlio Ribeiro, que vai contar a história da Lenita, que é uma mulher muito inteligente, muito bonita, rica, uma mulher independente, só que ela é taxada, né, e sofre bastante preconceito, porque é interessante aqui, a gente tem a mulher como protagonista, e ela vai sofrer um certo preconceito porque ela é uma mulher com muitos ímpetos sexuais. Então, a mulher com os desejos e dona da própria vontade, ela também era mal vista na época, ela era vista como imoral no século XIX. Então, é ela que vai ocupar o lugar de protagonista. E a Lenita vai ser uma mulher de muitos desejos, né, sexuais e que busca satisfazê-los sempre. E ela é solteira, vai acabar se apaixonando por um homem divorciado. O divorciado, o desquite, também era um espaço de renegação na época. Era imoral, porque o casamento é sagrado, aquele blá 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 de século XIX que a gente já sabe, já tá de saco cheio de falar, né? E aí a Lenita acaba se apaixonando por esse homem desquitado, né, divorciado, e ela vai acabar rompendo aí com alguns valores. A gente vê um contexto muito moralista, no qual a narrativa se passa. Enfim, era uma mulher muito dona da própria vontade, que o lugar da mulher no século XIX era ser subjugada pelo marido, né, submissa, e boa mãe, boa esposa, aquela coisa toda. Então a Lenita rompe um pouco com isso. Ela vai acabar indo para o interior, vai acabar se envolvendo com o Manuel Barbosa, que é o filho do dono de uma fazenda lá do interior do estado de São Paulo. A paixão entre os dois vai acabar, enfim, levando-os, né, a ficarem juntos, a dormirem juntos, ao ato sexual, a questão das vontades incontroláveis. Ela vai acabar engravidando, enfim, tudo para dar errado ali naquela situação, né? E a gente vai ver muito essa questão da sexualidade muito aflorada nas duas figuras. Então, a carne tem a ver com esses ímpetos de desejo mesmo. Isso também é muito naturalista, né? Como falamos aí. Enfim, todas essas questões, depois com calma, vocês podem conhecer um pouquinho mais. Um outro romance muito interessante do naturalismo brasileiro é o romance Bom Crioulo. O Bom Crioulo é um romance de 1895, um romance bastante interessante, em que a gente vai ter a questão do relacionamento homossexual e do relacionamento interracial. E isso era bastante impactante para a época também. A interracialidade, que era vista, né, quase como um fetiche, aliás, até hoje mas ela era um alvo de renegação total também. Isso era muito mal visto pela sociedade moralista e hipócrita da época. Então, aqui a gente tem a história do Amaro, que vai ser uma figura muito interessante. Ele é um escravo fugitivo, né? Ele vai acabar se escondendo na marinha de guerra mesmo, e vai viver ali num navio. Então a história se passa no navio, o ambiente coletivo de novo, né? Aquele espaço em que estão muitas pessoas cercadas por água. Ele vai acabar ali se destacando, porque ele tinha um físico muito forte e tudo mais. Vai se destacar mesmo, né, como integrante da Marinha, e vai acabar se apaixonando por um jovem branco, de olhos azuis, né, o estereótipo da figura europeia, chamado Aleixo. E essa paixão do Amaro pelo Aleixo vai levá-lo a manifestar, né, os seus instintos também, não só os sexuais, mas a agressividade, porque o Aleixo vai acabar se envolvendo com uma mulher que está ali naquele lugar,
é a Dona Carolina, que na verdade é dona de uma pensão, então, de novo, né? O ambiente coletivo, onde eles vivem em terra. E aí ele vai acabar descobrindo no menino, no jovenzinho, esse amor carnal que tinha perdido. Então, o Aleixo acaba se envolvendo com a Dona Carolina, e isso vai despertar o ciúme possessivo e obcecado do Amaro. E aí ele vai acabar cometendo crimes, tudo em prol dessa paixão aí, né? Então, a questão homossexual vai ser importante e a questão interracial também. Esse é um romance que vale muito a pena conhecer, tá? Muito mesmo. Porque ele tem essa questão da violência muito forte, muito marcada, e isso vai criar, né, um impacto muito grande no leitor. É um belo romance, é um romance muito representativo do naturalismo e muito bem estruturado, tá? Vale a pena conhecer também. E só para a gente fechar essas recomendações aí, eu Luzia Homem, claro, né? O Curtiço é o ícone do naturalismo brasileiro. Eu estou dando para vocês outros exemplos aqui que vale a pena conhecer. No caso da Luzia Homem, a gente tem a mulher masculinizada. Então, é a história da Luzia, que, né, precisa trabalhar em dobro para poder cuidar da mãe, que não está muito bem. Ela vai se destacar e ela vai acabar sendo chamada de Luzia Homem, porque ela é uma mulher forte, porque ela é uma mulher decidida e porque ela trabalha mais e melhor do que os homens que trabalham com ela, numa espécie de construção, assim. Ela não tem interesse, não se apaixona nem nada parecido. Vai acabar desenvolvendo aí paixões por outras figuras, enfim. Também tem a questão da homossexualidade se manifestando aqui. Então, a gente vê que tem uns aspectos importantes do naturalismo nesse romance. Mas basicamente é isso, né? Essa mulher masculinizada também é uma figura que está num não lugar, né? Uma espécie de rejeitado da sociedade, e a Luzia Homem vai ter essa representatividade. Reparem que a Luzia Homem vai ser um romance, o Luzia Homem é um romance de 1903, então já estamos no século XX. Olha como o naturalismo se arrasta, né? Essas questões são questões aí interessantes para a gente pensar. Bom, e só para a gente finalizar, acho que vale a pena comentar com vocês sobre o Ateneu. Embora o Ateneu não seja efetivamente classificado como um romance naturalista, vale a pena lembrar que ele é um romance que transita do realismo para o naturalismo. Então, há muitas características realistas no Ateneu e também há muitas características naturalistas nele, e impressionistas, né? Então, é um romance que transita. Isso é muito significativo, é uma obra para a qual vocês precisam estar muito atentos, é uma das leituras obrigatórias da Unicamp. Se você conhece o Ateneu ou quer conhecer mais, se você está lendo, se já leu, se pretende ler em breve, vou sugerir que você procure a nossa aula sobre ele. Tem um episódio do CooperaCast lá no Spotify, procure esse episódio, ouça, né, a análise que eu fiz desse romance, veja aí, porque lá eu ressalto quais são os aspectos realistas, quais são os aspectos naturalistas e quais são os aspectos impressionistas. Esse livro é um livro que merece a sua atenção, ok? Não perca essa aula que vale muito a pena. Independente de você prestar Unicamp ou não, esse é um livro que você precisa conhecer também, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o naturalismo. Eu espero vocês aqui na nossa próxima aula para falar de mais uma estética literária, né? De mais um movimento literário. A gente vai conversar um pouquinho sobre o parnasianismo e vamos falar de poesia. Combinado? Espero vocês. Super beijo e até lá!